Aleluia, aleluia. Vamos lá, pessoal. Vamos gravar agora. Tô gravando aqui agora a parte 3 do Bob Voma, Understand Price Action, tá? Vamos colocar aqui a gravação. Vou tirar a minha tela aqui, a minha webcam, para ficar visível a tela toda para vocês, tá? E pegar aqui um point fix para a gente poder fazer os desenhos aí para vocês e fazer os rabiscos. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, antes de dar continuidade aí, vou pedir um favorzinho para vocês aí. Vamos curtir o vídeo aí antes de começar, né? Depois vocês vão colocar em tela cheia aí e tudo mais, minimiza, coloca, dá um curtizinho no vídeo, porque só vai ter a parte 4 quando a parte 3 tiver pelo menos 50 curtidas aí. Vamos fazer igual os youtubers aí. Porque eu tenho visto que o pessoal tem assistido muito, mas eu só sei se vocês gostaram ou não se tiver curtida no vídeo aí. Se ninguém curtir, ninguém comentar, ninguém falar nada, pra mim vocês não estão gostando. Aí eu vou parar de fazer os vídeos porque dá um trabalho lascado isso, tá? Então vamos lá, vamos retomar. Então se a gente retomar um pouquinho, a gente estava falando de rompimentos, falsas máximas e falsas mínimas, né? Rompimentos forçados e verdadeiros, tá? Então a gente estava falando dos rompimentos. Então agora o que a gente vai falar? Desses rompimentos verdadeiros, quais são os bons, quais são os ruins, como a gente vai identificar esses rompimentos para que a gente possa trabalhar melhor esses tipos de rompimento dentro do price action, tá? Então, é muito importante a gente ver que é o seguinte, o que importa para a gente é como são as forças que estão se formando dentro dos tipos de rompimento. Então, quando a gente tem um rompimento que ele vem direto lá de cima para baixo. Se ele rompe aqui, você faz uma venda. Outra coisa importante é onde você põe um stop. Um stop numa venda aqui, o stop é aqui. Vai que esse stop não, será que não fica muito longo? Será que esse rompimento ele já não vem exaustivo? Será que ele não vai ter um retorno para dentro dessa congestão e vai fazer um outro movimento dentro da congestão? Então, esse não é um rompimento que a gente agrada, tá? Num segundo caso, onde a gente tem uma congestão aqui um pouco mais complexa, né? Ele vem romper também um pouquinho esticado. Onde é o stop? O stop é aqui. Você está com o stop no meio da congestão. Será que é um bom stop? Não, porque se ele voltar para o meio da congestão, a chance dele vir testar as máximas aqui é muito grande. A mesma coisa no terceiro caso. Vamos ver. Então, no terceiro caso, ele faz um pullbackzinho aqui. Aí ele faz um build-up, que ele fala que é um acúmulo de pressão, e rompe. Esse stop, será que é um stop bom nessa região? Lógico que é, porque olha quantos topinhos você tem aqui antes, que vai gerar para você, aqui, né, se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ter uma resistência aqui, caso esse ativo ele faça um pullback e queira voltar lá para cima. Então a gente vai ter uma resistência forte, tanto nesse ponto quanto nesse ponto aqui, que teve dificuldade de romper. Então, provavelmente, o que pode acontecer é que ele pode romper aqui, testar essa região e continuar caindo, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá? Então, o que faz com que seja um trade legal, o que faz com que seja um rompimento legal é aonde você vai pôr o stop. Essa distância do stop que você vai colocar é uma boa distância? É muito longe? É muito curto? É muito colado? Então, tudo isso a gente vai ter que analisar dentro dessas operações, tá? E o ponto do rompimento tem que ser bom, porque esse ponto do rompimento ele vai inverter a polaridade, que significa o quê? Se o rompimento ele for muito bom, como é na situação 3 aqui que a gente fala, né, esse ponto do rompimento ele passa a ser uma resistência para esse preço voltar lá para cima. Se ele for um rompimento desse jeito, isso aqui não tem relevância nenhuma, esse rompimento, porque ele veio direto, rompeu, voltou direto, rompeu, vai cair de novo, romper, então ele perde relevância na nossa operação. Então isso que a gente tem que levar muito em consideração, tá? As falsas máximas e falsas mínimas. Quando você tem um rompimento, quando você vai fazer uma barra, que por exemplo você tem aqui botar que essa linha vermelha aqui seja um topo, tá? Então você vai ter uma barra que ela vai vir e vai romper, por exemplo, esse topo, tá? Então o que ele fala? Quando você tem uma nova máxima, que nem aqui no caso, ou uma nova mínima, você tem um breakout bar. Então essa barrinha verde, vou botar ela cheia. Essa barrinha verde, ela é um breakout bar, então é uma barra de rompimento, tá? Em seguida ela você pode ter duas, praticamente na verdade são três opções, tá? Você pode ter uma barra que continua esse rompimento, essa é uma opção, tá? Que é o que ele fala aqui. Você pode ter uma barra que vai reverter esse rompimento.
Você pode ter uma barra que ela vai fazer isso aqui, tá? Que é uma na direção contrária à direção de fluxo. Então, você pode ter uma barra contrária logo em seguida e você pode ter uma terceira barra que confirma um falso rompimento, uma falsa máxima ou uma falsa mínima. Então, a gente deve ter cuidado nessas falsas máximas e mínimas, tá? Nessa falha, tá? Que é a falha de máxima ou a falha de mínima. Quando você tem uma falha em cima de um padrão construído, tem menos relevância que uma falha de barra única. Então, se você tem um padrão que faz essa barra, que a gente vai ver mais para frente, essa falha, ela não vai ter tanta relevância. Agora, se a gente tem um caso, por exemplo, tá, que o ativo vem, faz uma barra e na seguinte ele devolve, aí isso aqui tem muita relevância. Tá? Muita gente, inclusive, já opera aqui vendendo essa mínima e põe stop aqui nessa máxima. Tá? Então, a gente vai ver isso também, algumas entradas desse tipo mais para frente. Tá? Uma falha de máxima ou mínima pode ser um prenúncio de uma dupla pressão em outro sentido. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, por exemplo, vamos supor que o ativo vem e ele faz uma mínima aqui. E ele falha nessa mínima e faz uma barra aqui. Isso significa o quê? Que a gente vai ter uma dupla pressão no sentido de alta. Porque ele não teve força para cair, os vendedores vão estopar, porque eles estão vendidos e teve uma reversão de tendência, os compradores vão entrar comprando e a gente vai começar a ter uma força contrária no sentido desse rompimento, né? no outro sentido do rompimento. Tá? Então isso é bem interessante, a gente começa a prestar atenção nisso quando você estiver olhando o gráfico. Aí vai romper um topo, ele faz uma barra de rompimento, na outra barra ele devolve esse rompimento. Tá? Vocês vão verificar que isso ocorre bastante e tem bastante força quando isso ocorre. Tá? Então isso é muito bom também. Então, por exemplo, outra coisa que ele fala aqui, ó, nesse caso de falhas de máximas e mínimas. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, você tem uma máxima que ele rompeu e falhou. Quando ele faz esse movimento, normalmente ele vem testar uma mínima relevante. Aí ele vem testar essa mínima relevante e falhou. E faz um movimentinho aqui de build-up, de pressão, para romper para cima de novo. Isso não significa que ela vai voltar aqui no topo, mas ela pode dar um movimento ascendente suficiente para você entrar e fazer um ganho nesse movimento. Ele vai ter pressão suficiente para levar o seu trade adiante. Tá? Isso que é muito importante. O segundo caso aqui, por exemplo, na situação 2, é a mesma coisa. A gente tem um topo relevante, né, onde ele faz um rompimento, uma nova máxima e já devolve na sequência. Quando ele devolve, ele faz uma congestãozinha e perde essa mínima. Essa perda de mínima após uma falha de máxima é excelente, porque você vai pôr o stop aqui e você vai procurar aqui uma mínima relevante, onde você vai poder levar seu trade. Tá? Então isso aqui é muito interessante também, né? Então falhas de máximas e mínimas podem gerar bons movimentos no sentido contrário. Quanto mais pobre, quanto pior for esse rompimento, maior é a chance desse evento ser contido pelas forças contrárias. Então se o rompimento for muito ruim, as pessoas vão perceber que foi um rompimento ruim, um rompimento esticado, que o movimento está voltando, vão começar a operar contra o movimento. Quem estava a favor vai começar a estopar, isso vai gerar uma pressão e vai gerar um impulso no movimento muito importante, tá? Reversão dos pullbacks. Tá? Então, a gente vê muita gente falando, muita gente operando reversão de pullback. O que é? Nada mais é do que o ativo vem evoluindo, aí ele faz um pullback e o cara quer comprar aqui na reversão do pullback para jogar nesse topo, por exemplo, ou para seguir a tendência com stop curtinho aqui. É aqueles 9.3, 9.4, PC, que tem muito vídeo aqui no canal. Tá? Então, eles são os padrões mais adotados e mais estudados. Porém, você tem que ver alguns detalhes nesses padrões para você identificar se isso é realmente uma reversão ou se esse pullback vai continuar por um período maior, por um prazo maior dentro daquele time frame que a gente está operando, que é os 5 minutos. Né? Então, você tem muita versão de pullback e reversão de pullback. A maioria tem dessas versões, eles não vão conter o movimento da tendência naquele momento. O que é o movimento da tendência naquele momento? A gente vai ter um ativo que está subindo e ele vai vir fazer um pullback. Então, esse pullback, essa versão de reversão na média, por exemplo, se você tem uma média passando aqui, por exemplo, essa reversão de pullback, ele tem que ter força suficiente para conter essa perna aqui de baixa que está fazendo. Ele tem que conter essa perna de baixa para iniciar um novo movimento de alta. Então é isso que ele fala. Essas correções podem ocorrer o tempo todo, né? E pode ocorrer tanto no tempo quanto no preço. Muitas vezes o ativo ele acelera, lateraliza e acelera de novo. Ou ele acelera, corrige e acelera de novo. Então essa correção ela pode ser tanto
no tempo, né, que é essa primeira, que ele não faz essa correção no preço, quanto no próprio preço, que ele vai fazer uma correção dessa aqui, né? Então ele vai perder preço e depois vai retomar. Então se o ativo está muito forte, ele não vai perder preço, ele vai corrigir no tempo. Então ele vai corrigir no tempo e depois vai retomar, tá? Então essa é a ideia. Tá? Então a gente tem que sempre avaliar os pontos de suporte e resistência no gráfico, onde pode ter uma retração, um pullback, onde você vai prestar atenção, que é aquilo que a gente fala. Então aqui vamos supor que essa linha aqui seja de um topo que foi construído aqui atrás, por exemplo, aí o mercado trabalhou, por exemplo, e rompeu esse topo. Então quando ele vir fazer um pullback nessa linha de um topo relevante aqui atrás, a gente vai procurar um padrão nessa região aqui. Então a gente vai procurar um padrão nessa região. Eu não vou ficar procurando reversão nessa região, porque a chance dele vir testar esse topo anterior aqui é muito grande. Tá? Então são pontos relevantes no gráfico que a gente vai ter que prestar atenção. Tá? Então normalmente um movimento após um pullback, né? Então você tem um movimento, né? Ele faz um pullback. O que a gente quer? A gente quer pegar uma parte desse movimento que ele vai retomar. Então nós vamos pegar uma parte deste novo movimento. A gente não sabe até onde ele vai. Se ele vai ser curtinho, se ele vai ser médio, se ele vai ser longo. A gente vai entrar aqui e vai pegar uma parte desse movimento. Então é isso que a gente vai querer fazer. As retrações que ele mais observa é 40%, 50% e 60% de retração. Tá? E devemos avaliar bem os candles na formação da retração, que ele vai explicar bem para a gente evitar esses rompimentos falsos. Tá? Então, por exemplo, reversão de pullback. Então aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Tá? Então você teve aqui um rompimento, né? Teve um rompimento desse topo B. Você vê que ele vem fazer, ó, ele faz uma falsa reversão aqui, porque você não tem ponto de suporte nenhum, ele vem fazer um suporte nesses topos anteriores aqui. Nesses topos anteriores, ele tenta romper, volta e faz uma reversão aqui, ó, faz uma acumulação para retomar o movimento de alta. Então, no rompimento dessa linha F, você teria uma compra. Tá? Aqui nesse movimento de queda, por exemplo, então você tem aqui, onde você fez aqui um ABC de queda, aí ele faz uma congestão e faz um rompimento, que até foi um rompimento muito bom aqui nesse caso. Tá? Faz um movimento de queda e ele volta fazendo aqui um OCOI e faz esse rompimento. Só que aqui ele é um rompimento esticado. Então ele rompe e vem fazer um pullback aonde? Nessa linha desses fundos, que é um ponto importante. Então ele vem fazer um ponto nessa linha dos fundos, que é importante. Tá? Então é esses testes que a gente tem que verificar. Né? Aí ele não tem força para romper essa linha, por causa desse ponto C aqui, ó, desse topo, ele não tem força, trabalha aqui dentro, né? E vem perder essas mínimas aqui para baixo. Então essa leitura toda ele vai explicar candle a candle, tá? Mas só para vocês entenderem como ele faz, como ele gosta de fazer essa leitura. Tá? Então, a última coisa que a gente vai falar, para a gente começar a entrar na análise candle a candle mesmo, é o teste de teto que ele chama, mas pode ser teste de teto, pode ser teste de rompimento, teste no rompimento, ou teste de fundo, ou teste de topo. Ele chama tudo teste de teto, seja para cima ou para baixo. Então a gente vai começar a identificar nos gráficos que ele vai passar essas regiões, esses boxes que ele forma, tá vendo? Ó, que ele forma uns boxes. A gente vai aprender a identificar esses boxes. Por quê? Quando ele vir fazer esses rompimentos, ele vai fazer o teste. Quando ele vir fazer o rompimento, né? Então ele rompeu, falhou, ele vai testar de novo. Tá? Então ele faz muito esses movimentos. Então, por exemplo, ele rompeu esse fundinho aqui, ó, ele vem romper e volta para testar o fundinho de novo. Então, esse teste que ele fala. Então, aprendemos a apreciar os pontos de testes de suporte e resistência, que é o que ele chama de teste de teto. Então, aonde que é o suporte, aonde que é a resistência importante que ele vai testar, que a gente vai prestar atenção. Então, aqui a gente teve um rompimento em 3 importante, que depois ele fez um rompimento falso, ele veio testar de novo em 5, o mesmo ponto de 3, e ignorou 1, por exemplo. Né? Ele até fez aqui um movimento, e depois acabou levando em consideração e rompeu aqui no movimento 6. Tá? Então, muitos operadores vê esse ponto como importante. Então, quando ele chega nesse ponto, é que os operadores vão iniciar a operação. É aí que a gente vai ter a pressão. Então, é aí que a gente vai procurar a pressão para operar. A gente vai operar em cima da pressão do movimento, da pressão da força do mercado. Tá? Não significa
que o ponto será testado, e sim que é um ponto em potencial. Então, quando ocorrer isso, esse ponto fica marcado, você marca ele no gráfico, porque potencialmente o ativo pode vir ali. Se ele vir ali, você já tem uma marcação ali, ó, aqui é um topo importante, aqui é um fundo importante, aqui é um... Vou procurar aqui, ver se ele faz um build-up, se ele faz uma pressão, se ele faz um acúmulo, se ele, o que ele vai fazer aqui, para eu trabalhar em cima disso, tá? Isso é muito importante. Número redondo, tá? Isso que ele fala muito, a gente vê muito em ações também, tá? Até no índice também. Os números redondos, eles são utilizados como banco, fundos, bancos centrais em suas operações. Eu, por exemplo, como mesa de operações aqui do escritório, eu uso muito o número redondo. Então, por exemplo, eu tenho uma basket de 50 clientes que querem entrar em Petrobras. Eu faço o que? Eu vou comprar até 24. Eu mando uma basket com ordem de compra em 24. Então eu vou botar lá 100 mil ações a 24 para comprar, entendeu? E vai ficar lá no 24 até pegar. Então por isso que é muito importante. Não porque o operador no dia a dia se preocupa lá que ele tem que pôr nos 50 certinho, mas é que as operações de banco elas vão muito nessa questão, nesse ponto, no número redondo, no 10 centavos, nos 50 centavos, nos 100 centavos. Eu quando vou pôr um cliente para sair ao mercado, eu não vou pôr 17,59, eu vou pôr 17,60. Então, por isso que esse ponto ele é muito importante, tá? Então, a gente deve ignorar os centavos ou pips muito pequenos em cotações e focar em números maiores. Por exemplo, 1,50, 2, você não vai ser 1,55, né? Então, se é 1.300 pontos, 1.400 pontos e não 1.350 pontos. Ou, por exemplo, o índice, 120 mil pontos, 120.500 pontos, 121 mil pontos, não 121.100, 121.200 e 300, muito picado, assim é ruim. O bom são números mais pesados, assim, mais inteiros, né? Em relação às ações, por exemplo, a gente deve focar a cada 50 centavos. Então, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4. Então, esses pontos são os pontos importantes, relevantes que a gente vai ter que ficar observando em ações, tá? Que é o ponto que normalmente você olha o book, você vê que o book está muito pesado. É que no caso lá do Forex, você não tem book para olhar. Você não tem esse peso de book para olhar que a gente consegue olhar nas ações aqui. Então, por isso que eles sabem que nesse ponto tem essas resistências, porque você chega nesse ponto segura. A gente está olhando o book aqui, você vê onde está a ordem lá no book. Tem tantos quilos de ordem nos 50 centavos ou no R$1. Quantas vezes eu já não vi isso, tá? Esses números tentam a formar um imã técnico, né? Então, o que acontece? As pessoas sabem que vai ali. Então, o que acontece? Eu falo, não vou vender aqui no 17,55 porque eu sei que vai no 60. Aí, vou vender onde? No 59, no 58. Então, o cara sabe que pode andar até lá. E lá que vai segurar. O cara não vai defender antes, o cara vai defender lá. Então, essa é a importância. Tá? Dessa forma, pode ajudar os trades ou prejudicar. Porque a gente pode ter essa força a favor ou contra. Você comprou no 55, por exemplo, para jogar no 70. Só que você tem um stop no 51, por exemplo. Então você sabe que tem um imã no 50 que ele pode vir testar. E se tiver uma força contra, ele vai testar e vai te estopar lá no 50. Tá? Então essa é o que ele fala bastante. Tá? Então para a gente firmar aqui o que a gente está falando, para no próximo vídeo a gente já começar falar mais das coisas da parte de gráficos e tudo mais, vamos só juntar um pouco tudo aqui do que eu falei, tá? Então a gente deve juntar tudo para começar a analisar os gráficos. Então a gente vai ver todos os exemplos de números redondos, falsos rompimentos, rompimentos próprios, tudo que ele explica no livro, né? Para operar um ativo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um backtest. Então, cada ativo se comporta de uma forma, cada índice se comporta de uma forma, o dólar de um jeito, o índice de outro, o S&P de outro, as moedas, par de moeda do Forex de outro. Então, você tem que fazer um backtest no gráfico e identificar, aqui ele faz muito rompimento falso. Não, esse ativo, por exemplo, o S&P ele faz muito rompimento verdadeiro. Então, eu vou ficar procurando os rompimentos verdadeiros. Esse ativo aqui ele rompe falso demais, então eu vou procurar rompimento falso. Eu vou esperar ele fazer um rompimento falso para eu operar. Então, é isso que você tem que botar na sua cabeça daqui para frente, tá? Um dos maiores erros do trader é que eu sempre falo isso nos meus vídeos, você tem que adotar um método e testar e ajustar e testar o mesmo método. Não adianta você falar, vou operar Bobby Voma, aí você espera 15 dias não dá certo, vou operar Oliver, não deu certo, vou operar
outro fulano para Alexa, vou operar o Storm, escolhe um setup e bate na pedra, bate, 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 até você aprender e até você conseguir botar esse setup para funcionar, tá? Então, nos estudos, no gráfico, tá? Vocês colocam aí no gráfico de vocês, candlestick branco e preto, a EMA 25, MME 18 e 30. Em alguns casos ele usa 30 para ajuste fino, tá? Então é isso que a gente vai utilizar, tá? O zoom, ele tem que permitir que você veja de 6 a 7 horas de movimentação do ativo. Então você tem que ver as últimas 6, 7 horas do ativo, tá? Então se a gente fizer isso, dividido por 12 candles vezes 7 horas, tem que dar mais ou menos uns 80 candles na tela, tá? Tem que aparecer para a gente poder identificar, tá? Então a gente vai ajustar o tamanho dos candles para que eles fiquem menores e dê uma visão mais calma do mercado, sem ter aquela volatilidade muito grande. Então sem deixar aquele candle esticadão na tela, assim, né? Então sabe, você põe o candle, fica aquele candlezão esticado, assim fininho. Então, vai deixar os candles curtinhos para a gente poder identificar as movimentações com mais facilidade, de vez você ter um monte de candle fazendo assim na tela, que vai dificultar mais de observar, tá? E então é isso, pessoal. Então esse aqui é bem tranquilo, bate-papo. Essa semana aí, assim que bater 50 curtidas nesse vídeo aqui, eu vou lançar o próximo. Já vou gravar aqui na sequência, tá? Então já vou ficar gravado. Bater 50 curtidas eu já lanço o próximo, tá, pessoal? E o próximo a gente já vai fazer o que? Já vai começar a analisar os gráficos. Então a gente já vai começar a fazer essa parte de análise dos gráficos, tá? Então, ponto a ponto, tudo que é feito, como são os movimentos, e vai ser sensacional, vocês vão gostar muito desse tipo de análise. Beleza, pessoal? Então, obrigado a todos aí, vamos compartilhar aí, vamos dar um curtir, que assim que bater 50 curtidas aí, eu já vou lançar o próximo vídeo para vocês. Beleza? Valeu!